Você sabe quem foi Anne Frank? Ou melhor, você conhece o Diário de Anne Frank? Já leu? Não? Então fica aqui que eu vou tentar te dizer mais ou menos do que se trata esse diário. E se você já leu, fica aqui também para entender um pouquinho sobre as minhas considerações em relação a esse livro. Primeiro, no início da quarentena, eu comecei a ler uns livros mais leves, que eu achava que ia me entreter, mas não deu certo. E aí eu comecei a ler uns livros mais pesados, mais difíceis, e foi o que me prendeu. Eu li Os Últimos 7 Meses de Anne Frank, e depois que eu li esse livro, eu fiquei com saudade e fui reler de novo o Diário de Anne Frank. Eu já tinha lido ele, eu acho que em 2017, 2016, não lembro mais ou menos disso. E nesse ano, nesse contexto tão difícil que a gente se encontra, eu fui ler de novo porque eu lembrava que a Anne ela ficou escondida em um anexo secreto, de certa forma, em isolamento, como a gente está vivendo agora. Porém, ela estava nessa situação por uma circunstância bem pior a que nós nos encontramos. Anne Frank foi uma garota judia de origem alemã que morava na Holanda. Durante a Segunda Guerra Mundial, as perseguições impostas pelos nazistas aos judeus tornou-se cada vez mais severas, fazendo com que a família Frank mudasse da Alemanha e fosse morar na Holanda, com o intuito de tentar fugir dessa certa perseguição. No entanto, essa liberdade neste novo país durou pouco tempo. No ano de 1942, no aniversário de 13 anos, Anne ganhou um caderno. Ela resolveu transformá-lo em um diário e contar pra gente todas as aventuras de uma jovem adolescente de 13 anos. Então ela começa contando pra gente as aventuras, né? A ida à escola, todas as brincadeiras na escola, as conversas com os amigos e os conflitos familiares. No entanto, essa liberdade de encontrar com os amigos, de ir à escola, durou pouco tempo. Mais ou menos de 15, 10 páginas do seu diário. Depois, infelizmente, a Alemanha consegue invadir a Holanda e as perseguições aos judeus nesse lugar se tornam cada vez mais severas. A família Frank, junto com outra família, acabam indo morar de forma clandestina em um lugar que ficou conhecido como o Anexo Secreto. O Anexo Secreto é o armazém da fábrica onde Otto Frank trabalhava. E, de certa forma, eles tiveram sorte, porque os amigos deles que trabalham nessa fábrica ajudaram eles a se manter nesse lugar por mais de 2 anos. Eles ajudaram levando alimentos, levando notícias, indo lá e conversando e ajudando, de certa forma, eles a se manterem nesse lugar escondido. Durante esses 2 anos e meio, a gente vê ele amadurecer. A gente vê essa garota de 13 anos tendo que mudar totalmente a forma de percepção, de vivência, a forma de olhar para o mundo. E mesmo diante de todo o caos, de todos os horrores impostos pelos nazistas aos judeus, de tanta notícia ruim, ela não deixa de acreditar na bondade humana, não deixa de ter esperança e de acreditar que dias melhores virão. Ler o diário de Anne Frank, na verdade, reler durante essa quarentena, foi assim muito importante para mim, para que eu começasse a olhar com esse momento de uma forma mais esperançosa, que eu pudesse acreditar que talvez no futuro próximo, eu espero, que a gente vai passar por isso e que a gente esteja bem mesmo diante de tudo isso que está acontecendo. E a gente vê essa menina sendo obrigada, de certa forma, a amadurecer. Anne, embora tenha só 13 anos, a gente acompanha ela durante esses 2 anos e meio, então até os seus 15 anos a gente acompanha esse amadurecimento forçado. Anne tem uma forma de enxergar o mundo totalmente amadurecida, que ela foi obrigada a amadurecer. Para vocês terem uma ideia, ela já acreditava na igualdade de gênero, na questão do feminismo. Ela já debatia esses discursos. Algumas pessoas não gostam muito do Diário de Anne Frank, não gostam muito de Anne por conta da birra, né? Ela não tinha um bom contato com a mãe dela, ela tinha um contato mais próximo com o pai. Porém, com a mãe ela não se dava bem, eles viviam se batendo. Mas, assim, eu entendo que é uma jovem de 13, 14 anos. E quem nunca passou por isso, por esse debate com os pais, com as mães, nessa fase.
Quando a gente termina de ler esse diário, a sensação é de que é como se Anne fosse nossa amiga. É como se ela estivesse ali sentada e a gente lendo e ela estivesse conversando de certa forma com a gente. A gente conhece um lado de Anne Frank que muitas pessoas não conhecem, principalmente os pais dela, porque ela compartilha muitas coisas aqui nesse diário que ela não fala para os pais dela, para a irmã. É um livro realmente tocante. Eu não diria que é um livro, assim, de certa forma fácil. Embora seja uma adolescente que esteja escrevendo, ele é muito madura para a idade dela. Por conta de tudo que ela viveu, da circunstância, ela foi obrigada a amadurecer. Mas é um livro extremamente necessário e que todo mundo deveria ler, sério, de verdade. Se você ainda não leu esse livro, dá uma chance para ele. Dá uma chance e vai lendo devagarzinho, não é aquele livro para você ler direto, não. É aquele livro mais difícil realmente de ler. E é porque ela nem... Aqui nesse livro ela não fala sobre a questão do campo de concentração. Ela fala mais realmente sobre o isolamento dela no anexo secreto.